Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Neide Perfeito, sou coordenadora do Gestão Escolar. A coordenação de gestão escolar fica dentro do Departamento de Gestão Educacional e venho trabalhar com vocês no nono módulo do Gestão em Foco, o curso destinado aos diretores de educação à distância, né? Então, o módulo 9 vai tratar do papel do diretor escolar e a organização do trabalho pedagógico, documentos norteadores da escola. Esse módulo vai se restringir a trabalhar a questão de quais são os documentos essenciais para a questão da organização do trabalho. Então, assim, qual é o objetivo? É trabalhar com esse diretor para que ele compreenda quais são os documentos norteadores da escola, com ênfase no projeto político-pedagógico, tratando do projeto político-pedagógico em decorrência dele a proposta pedagógica curricular, o plano de trabalho docente e a implementação dessas ações todas dentro do plano de ação da escola. Então, temos como objetivo do módulo auxiliar a equipe gestora na articulação e orientação dos profissionais da educação, pretendendo um trabalho coletivo, né, buscando o projeto político-pedagógico cada vez mais na perspectiva da coletividade, procurando implementar esses documentos com a participação de todos no processo de tomada de decisão, tanto em relação à organização do trabalho pedagógico, quanto em relação ao trabalho administrativo da escola, sempre pretendendo a questão do coletivo. Como conteúdos, o que nós separamos para esse módulo, né? São 4 unidades. Então, conhecendo o projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica curricular, reflexões sobre o trabalho docente, compreendendo que eles estão intrinsecamente ligados, o papel da equipe gestora no processo de reelaboração coletiva do projeto político-pedagógico e a equipe gestora efetivando a implementação do projeto político-pedagógico por meio do plano de ação da escola. Vamos pensar um pouquinho na unidade 1, né? Então, conhecendo o projeto político-pedagógico. Quando o diretor ele se candidata a ser diretor, um dos compromissos que ele assume com a sua comunidade é estar direcionando, né, ser o diretor do projeto político-pedagógico da escola. Documento que já foi construído, né, que já foi elaborado e que ele exige revisões, reelaborações, para que se possa acompanhar as modificações das ações contidas ao longo dos anos. Então, qual é a proposta? É que entendê-lo como documento norteador da prática pedagógica e da prática administrativa, compreendendo que, em decorrência do trabalho pedagógico, nascem as necessidades administrativas. Nessa unidade, a gente está trabalhando o conceito do projeto político-pedagógico, compreendendo que nem todos os diretores vêm com uma formação na área de pedagogia. Quais são os pressupostos legais? Então, ele está relacionado a quê? A quais legislações? Quais são as características deles? Os princípios norteadores, né? Então, assim, a gestão democrática, a igualdade, a qualidade, a questão da liberdade e da autonomia e a valorização do magistério, enquanto princípios, como que eles são efetivados nas várias áreas da escola. Então, quando eu faço a matrícula de um aluno, quando eu oportunizo recuperação, quando eu discuto o sistema de avaliação institucional, quais são os princípios que eu estou defendendo? Esses princípios estão implicitamente ligados à prática pedagógica dos professores? Ainda vamos descrever o marco situacional, conceitual e operacional, compreendendo que estamos discutindo o que somos, o que temos de escola, o que queremos conquistar como escola, como que ela deveria ser, e o que faremos para conquistar essa escola que está dentro da nossa utopia, né? Esses 3 marcos, eles estão diretamente interrelacionados. Por quê? Porque a partir do meu diagnóstico,
eu procuro compreender as necessidades, possibilidades e fragilidades da escola, e à luz do marco conceitual, à luz dos autores, das pesquisas realizadas, eu procuro teorias que venham a me fundamentar para que eu possa decidir por ações que venham a dar mais eficiência nas ações que eu vou executar para que eu possa fazer uma prática pedagógica de qualidade. Pensando nisso, nós temos lá a atividade 1, né? Então, o fórum, princípios norteadores do projeto político pedagógico. O que nessa atividade o diretor tem que mostrar para nós, né? O diretor e o diretor auxiliar. Eles devem mostrar que esses princípios que norteiam a escola democrática, pública, gratuita, né? Eles dão identidade a essa instituição. Então, a partir do texto conhecido projeto político pedagógico e o trabalho, a discussão dos princípios norteadores, o que vai ser pedido? Que eles escolham 2 destes princípios e explicitem como eles vêm fazendo com que esses princípios sejam efetivados dentro da escola na prática, né? Então, por exemplo, assim, como que eu garanto a qualidade? O que a qualidade tem a ver com a minha questão de acesso, permanência, sucesso escolar? Como que eu tenho trabalhado a questão do abandono? Como que eu encaro a evasão? Qual é o acompanhamento que eu faço do aluno egresso? Então, quais são as realidades dentro dessa escola que me vêm dizendo que esse princípio de qualidade efetivamente aparece na prática pedagógica do professor e na produção ativa desse estudante? Ainda a gente procura relembrar que é importante comentar as experiências dos outros participantes, contribuindo com com outras sugestões práticas. E para você que é professor tutor, né, professora tutora, como você poderia avaliar a atividade 1? Ao avaliar essa atividade, é muito importante que você verifique se ao respondê-la, o cursista compreendeu e identificou quais são esses 5 princípios que devem estar no PPP. Bem como a sua aplicabilidade na escrita do documento. Se eles aparecem, se eles são condizentes com as propostas de trabalho. E como que se dá a efetivação desses princípios na prática pedagógica? Ao relatar as suas experiências pessoais, ou sugerir de como esses princípios devem ser trabalhados, o cursista deve apresentar elementos coerentes com o princípio escolhido. Na verdade, nas respostas dos diretores e diretores auxiliares, vai ficar explícito o quão estamos avançando na efetivação desses princípios dentro da educação. O cursista deve compreender que os princípios de igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade, autonomia e valorização do magistério devem fundamentar as ações escolares, deixando essa visão explícita em seu relato e comentários. Sempre compreendendo que a questão da igualdade é o acesso para todos. Sempre que eu procuro, de alguma forma, cercear, né, o direito à recuperação, o direito à avaliação, o direito ao acesso, cada vez que eu limito, que eu coloco alguma condição, esse princípio da igualdade é ferido. E a questão da liberdade e autonomia, por vezes, também é confundida. A liberdade e a autonomia, elas são restritas, né? Elas estão em função de, eu não tenho uma autonomia total, mas é uma autonomia relativa dentro do meu campo de trabalho, né? Então, o que eu, enquanto comunidade, posso conseguir e posso lutar, desde que não fira o direito do outro em relação ao acesso e a garantia de uma educação efetivada na escola. Também é importante que você, tutor, participe do fórum, quer seja comentando suas experiências ou inserindo outros questionamentos a partir das postagens dos cursistas. Na unidade 2, a gente vai trabalhar com a proposta pedagógica curricular.
Em que ênfase? Compreende-se que a partir do diagnóstico, né, e do marco conceitual, quando nós temos em decorrência dessa organização, das ações, eu tenho que pensar no conteúdo. Esse conteúdo ele é pensado num segundo momento. Então, o projeto político-pedagógico organizado com toda a comunidade escolar, em cima dos princípios do diagnóstico das coisas que são efetivamente importantes, e o plano de trabalho e a proposta pedagógica curricular pensada em um outro momento com outros sujeitos, onde os sujeitos que estão à frente são os professores e a equipe pedagógica. Então, ante a comunidade que eu tenho, a população que eu atendo, né, e a organização que está posta na minha escola, quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar? Como vamos trabalhar? Dentro dessa comunidade, dentro dessas possibilidades. A proposta pedagógica curricular, ela decorre das diretrizes curriculares estaduais de educação. Dessas diretrizes e do diagnóstico do meu projeto político-pedagógico, como que eu vou articular estes conteúdos e trabalhar com os alunos? Então, esse é o nosso objetivo, ressaltar a importância do seu conhecimento, que o diretor realmente domine isso, que ele perceba a importância e que cobre dos seus professores ter dentro da escola uma proposta pedagógica curricular atualizada, condizente com a realidade dos seus alunos, e que os planos de trabalho docentes não sejam meramente burocráticos, mas que eles venham realmente a representar o percurso que o aluno e o professor devem percorrer para atingir a aprendizagem prevista. Ante a isso, lá na atividade 2, nós propomos um fórum. Então, discutindo a articulação da elaboração do plano de trabalho docente. Considere a seguinte situação. Marcelo acabou de se formar e se inscreveu no processo seletivo simplificado, PSS, para uma vaga de professor de história. A única experiência que teve em sala de aula foi nos estágios supervisionados em sua graduação. Ele ainda não tem conhecimento de como elaborar seu plano de trabalho docente, além de não conhecer o que é a proposta pedagógica curricular e sua importância no processo de ensino-aprendizagem. Após a leitura do texto, a proposta pedagógica curricular Reflexões sobre o Trabalho Docente, comente neste fórum 2 ações que você, enquanto diretor, já realiza ou poderia realizar na situação apresentada, considerando seu papel como mediador e articulador do processo pedagógico. Aproveite para comentar as ações propostas pelos colegas. A ênfase nessa atividade é os diretores se perceberem como também mediadores de uma proposta pedagógica curricular, porque a responsabilidade de orientação é da equipe pedagógica, mas essa equipe pedagógica ela precisa do apoio do diretor. O diretor tem que compreender o quão é importante uma equipe pedagógica fortalecida, mediando o plano de trabalho docente e a proposta pedagógica curricular na hora da atividade, para poder dar conta dessas situações. Ainda na unidade 2, pensando em tudo isso, nós temos algumas orientações específicas para o professor tutor avaliar essa atividade. Então, assim, você deve verificar se o cursista, ao responder à atividade, compreendeu o que é de responsabilidade do diretor a organização e a mediação na elaboração, acompanhamento do plano de trabalho docente e proposta pedagógica curricular. O cursista deverá perceber que o diretor, como articulador no espaço escolar e mediador do trabalho pedagógico, necessita propiciar momentos e espaços para as discussões de elaboração do PTD e PPC, bem como acompanhar o trabalho da equipe. Se por acaso aparecer, tanto nessa atividade, no fórum, né, comentários em relação a que esse não é um trabalho do diretor, que é um trabalho
especificamente pedagógico, que o diretor não tem tempo para olhar essas coisas, se porventura aparecer, inclusive, comentários em relação à não utilização da hora-atividade para esse fim, é importante que você, tutor, intervenha, utilizando a parte teórica que existe no texto para mediar os fóruns, apontando o caminho correto. Por vezes, não são todos os diretores que já compreendem a sua função ante a questão da organização do trabalho pedagógico da escola. Ainda é importante que se perceba que essa organização da equipe pedagógica em relação ao trabalho desenvolvido com os professores durante as atividades, as reuniões pedagógicas, os dias de planejamento, previsto em calendário escolar, e o acompanhamento do livro registro de classe ou do RCO, que é a função da equipe pedagógica, ela deve ser acompanhada por esse diretor. Não adianta dizer, não, mas a equipe pedagógica deveria saber. Quem responde por essa organização, ao final, é o diretor. Então, é importante que ele evite maiores problemas, que ele faça o acompanhamento ao longo do processo. Porque se acontecer assim, as horas de atividades vão ser bem utilizadas, o trabalho pedagógico será mais efetivo e esses alunos terão uma qualidade melhor em sua aprendizagem. Como esses professores passarão a ter uma atuação pedagógica muito mais satisfatória para eles mesmos. Vai acabar menos professor adoecendo, menos aluno aprendendo menos, né? E a gente vai conseguir uma escola com um pouquinho mais de resultados em relação à autonomia de conquista que a própria escola tem. Após relatar suas experiências pessoais, o cursista poderá sugerir ou apontar formas de como ele vai auxiliar a equipe pedagógica e docentes de sua escola quanto às dificuldades encontradas nesse processo, no intuito de construir um planejamento eficaz e de qualidade. Essas sugestões devem estar fundamentadas na leitura da unidade 2. A partir do momento que surgirem dificuldades, todas as dificuldades devem ser compreendidas dentro da base da legislação e assim argumentadas. Também é importante que você, tutor, participe do fórum, quer seja comentando suas experiências ou inserindo outros questionamentos a partir das postagens dos cursistas. Às vezes, uma intervenção, uma pergunta, uma reflexão dada pelo tutor contribui enormemente para a atuação desse diretor mais à frente. Na unidade 3, papel da equipe gestora no processo de reelaboração coletiva do projeto político-pedagógico. Então, é importante a gente compreender que toda escola já tem o seu projeto político-pedagógico, mas a todo ano esse projeto precisa ser revisto. Por que ele precisa ser revisto? Porque as fragilidades da escola, elas vão variando de ano para ano. E é ali que a gente percebe qual é a comunidade que a gente atende, qual é essa população, quais são as necessidades da população atendida, como são as relações interpessoais entre os segmentos, quais são as suas maiores fragilidades, quais são as grandes conquistas efetivadas durante o ano. Ao final do ano se faz uma avaliação do projeto político-pedagógico, ou uma avaliação institucional. E na semana pedagógica do início do ano, é essencial retomá-lo. Então, o objetivo desta unidade é perceber a importância do diretor como mediador e articulador da reelaboração do projeto político-pedagógico, compreendendo que ele não deve ser um trabalho feito pelo diretor e pela equipe pedagógica, mas sim um trabalho de mobilização de toda a comunidade, envolvendo os diferentes tipos de participação, para que possamos ter resultados mais efetivos em relação aos consensos, tanto nas ações como nas necessidades observadas. Nesse momento, a gente vai discutir essa importância do diretor e também vai abordar quando e como começar essa reelaboração, a identificação do diagnóstico da escola, os princípios e as concepções que devem estar postas, né, que a comunidade entende que sejam importantes para aquela escola,
e as estratégias e ações de efetivação do projeto político-pedagógico dentro do marco conceitual e do marco operacional. Nesse momento, nós vamos falar assim de quais são os tipos de participação e, além dos tipos de participação, como é importante as pequenas assembleias para se tirar os conceitos do que será escrito e registrado das mudanças necessárias acontecerem neste documento. Vai ser abordada a escrita e a divulgação do PPP, as fragilidades e as dificuldades encontradas durante a elaboração, para que o diretor, ante este conhecimento, já possa fazer algumas adequações, alguns ajustes. Ante esse conteúdo, lá na atividade 3, a tarefa vai ser planejando a elaboração do PPP, com base nas reflexões de possibilidades de reelaboração do PPP apontadas no texto. Será solicitado ao diretor que ele elabore um planejamento fictício com ações e datas para a reelaboração do PPP de sua escola. Então, ele vai registrar um cronograma onde ele prevê quais ações necessárias, quais os segmentos envolvidos e como serão as participações, as reuniões da comunidade, as apresentações das assembleias, os estudos, as necessidades de contato com a comunidade externa. Será pedido para ele ainda que proponha pelo menos 3 ações para cada momento indicado na tabela. E agora vocês vão ver aí a tabela. Então, num primeiro momento, a sensibilização para o início da reelaboração do documento. Quais ações serão necessárias? Em que período que isso vai ser executado? O marco situacional, como ele será revisto? Quais ações serão necessárias? Em que período? Quem desenvolverá? Assim como o marco conceitual, compreendendo que em cima do diagnóstico, eu defino no coletivo quais são os conceitos que eu vou defender enquanto prática. Então, em relação à avaliação, em relação à gestão, em relação a conhecimentos, em relação ao posicionamento da comunidade, em relação à diversidade, em relação à violência, em relação às drogas, são vários aspectos que são abordados enquanto conceito, na visão de teóricos e pesquisadores, para que, a partir disso, possamos propor ações no marco situacional que venham a dar conta desses problemas. Quais são as ações desenvolvidas, quem está envolvido, o período, e a avaliação do PPP, quando ela ocorrerá. Quais são as orientações para você, tutor, avaliar essa atividade 3? Ao avaliar essa atividade, é bem importante que você verifique se as respostas dos diretores estão embasadas nas reflexões e propostas de ações contidas no texto. Além disso, o diretor deve propor ações que promovam a participação coletiva e que efetivem a gestão democrática. Na verdade, deve haver uma coerência entre os 3 marcos, deve haver uma coerência entre o que o diretor registra de ações necessárias em rumo a essa gestão democrática, em rumo à construção coletiva do projeto político-pedagógico. O cursista, ele deverá compreender e expor na atividade que é o diretor, o grande articulador e mediador do processo de reelaboração, cabendo a ele promover espaços e momentos de discussão sobre o mesmo. Quanto mais ele compreender isso, mais ele vai valorizar os espaços da semana pedagógica como uma das possibilidades de readequação, mais ele vai compreender que isso não é uma tarefa burocrática nem tarefeira, mas que faz parte de um planejamento para que essa organização melhore e as condições de aprendizagem se efetivem. É importante que a atividade seja avaliada no todo, para verificar se há coerência entre os momentos e as ações propostas. O que quer dizer isso, gente? Que eu não posso ter um tipo de diagnóstico e de problemas e um marco conceitual que não converse com as fragilidades apontadas. Então, pense, se eu indico que eu tenho problemas de faltas, que eu tenho problemas de indisciplina, que eu tenho problemas em relação à avaliação,
E, de repente, lá no marco conceitual, eu não trato dessas questões. Eu não busco o que os autores falam sobre a questão da gestão de sala de aula. Eu não busco autores que me expliquem qual é a importância da recuperação no processo de ensino-aprendizagem, a diferença entre a avaliação e o exame, entre a verificação, entre eu avaliar para transformar em nota e eu avaliar para compreender o processo em que esse aluno está. E, de repente, de forma estanque, eu proponho um projeto de horta, um projeto de aula de campo, totalmente dissociado do meu problema do abandono, do meu problema de avaliação, do meu problema de prática pedagógica, sempre responsabilizando essencialmente o aluno. Quando eu não aponto nunca para a proposta de revisão do plano de trabalho docente, quando eu não vejo possibilidade de uma reorganização dos espaços e tempos escolares. Também é importante que você participe do fórum. Como que você pode participar? Né? Comentando as suas experiências, o que já vivenciou ao longo da sua carreira, como também fazendo questionamentos, fazendo comentários que sejam pertinentes ao assunto. Por fim, né, pessoal, vamos lá para a unidade 4. A equipe gestora efetivando a implementação do projeto político-pedagógico por meio do plano de ação da escola. Então, veja, discutimos o projeto político-pedagógico, em decorrência dele, num outro momento, o projeto, a proposta pedagógica curricular, que ambos são um único documento produzido em momentos diferentes. Em decorrência dele, o plano de trabalho docente, que é a atividade do professor em relação à sua organização, em relação aos conteúdos. E, por fim, a organização da escola como um todo, né, ante as dimensões necessárias para que a escola planeje o seu trabalho para o ano seguinte. Então, o objetivo dessa unidade é compreender como o plano de ação da escola, como uma possibilidade de se efetivar o projeto político-pedagógico. Deve haver uma conexão entre as fragilidades que aparecem no diagnóstico do projeto político-pedagógico e as fragilidades apontadas no plano de ação da escola na hora da sua construção. Além do que, quando a gente discute o plano de ação da escola, nós temos que discutir também os pressupostos que estão ali presentes, que é a gestão escolar democrática, a prática pedagógica, a avaliação, o acesso à permanência e o sucesso na escola, o ambiente educativo, a formação dos profissionais da escola e o ambiente físico escolar. Essas 7 dimensões também estão intrinsecamente ligadas ao plano de ação que o diretor escreveu quando do processo de consulta. Como este diretor, ele terá que fazer uma autoavaliação do seu plano no processo de avaliação do seu trabalho em relação à consulta, né, em relação à sua atuação frente ao seu trabalho para o Conselho Escolar, que vai acontecer no começo do ano que vem, por volta do mês de fevereiro, março, ele vai ter muito interesse de discutir e compreender como se dá essas dimensões, até para que ele mesmo possa fazer o exercício entre o que ele já conquistou e o que ele ainda precisa conquistar. Vai ser trabalhado a estrutura do plano de ação da escola, a relação do plano de ação da escola e equipe gestora com o projeto político-pedagógico, compreendendo sempre ele como meio de efetivação. Lá na atividade 4, nós teremos como tarefa a efetivação das propostas do projeto político-pedagógico a partir do plano de ação. Então, após a leitura do texto, a equipe gestora efetivando a implementação do projeto político-pedagógico por meio do plano de ação da escola, consulte o PPP de sua escola e analise as propostas de ações registradas no marco operacional. Em seguida, avalie se elas da escola e se o que foi proposto está sendo efetivado na prática.
Utilize o modelo do plano de ação abaixo para registrar as fragilidades e as ações que precisam ser revistas ou retomadas em cada dimensão apresentada, determinando quais encaminhamentos deverão ser executados. Vamos pensar que o plano de ação da escola tem sido orientado regularmente desde 2008. Então, estamos indo para o 10º ano em que construímos um plano de ação de escola. Esse plano de ação de escola, ele parte das dimensões. Ante essas dimensões, eu compreendo quais são os meus problemas, as minhas fragilidades, né? Como que a escola percebe a sua gestão escolar democrática, a prática pedagógica, a avaliação, o acesso, a permanência e sucesso na escola, o ambiente educativo, como se está dando a formação dos profissionais da escola, o ambiente físico escolar. E ante essas fragilidades, quais as possíveis ações de superação? O que eu disse, né? Enquanto comunidade, enquanto diretor, enquanto coletivo escolar, o que foi que essa comunidade se comprometeu a fazer? Quais são os resultados esperados? E quem estava envolvido? Na hora que esse plano de ação é avaliado e ele é analisado em comparação ao projeto político-pedagógico, obviamente que nós vamos encontrar muitas similaridades. Eles não podem estar diversos. Se vocês tiverem dúvidas quanto às atividades ou materiais do curso, podem enviar mensagem para o seu coordenador de tutoria, que entrar em contato com os professores conteudistas. E, se vocês precisarem de mais apoio ainda, vocês podem encaminhar e-mail para o gestãoescolar@ced.pr.gov.br após contato com o seu coordenador de tutoria. Agora, acho que vamos para as dúvidas. A Ana Paula, que também faz parte da coordenação de gestão escolar e uma das conteudistas, vai mediar as perguntas que apareceram aqui. Agora eu vou ter que ler um pouquinho, eu acho, né? Ana Paula, o que você tem aí? Nenhuma pergunta? Então, estejam à vontade, né, para entrar em contato conosco. Espero que tenham um bom curso, façam, né, uma boa tutoria e que os seus diretores e diretores auxiliares cursistas realmente façam as leituras, preencham as atividades e que seja um módulo que dê muita qualidade. Pensando, né, que esse módulo está diretamente vinculado ao coração da escola, que é o pedagógico. A escola existe para fazer o aluno aprender. Muito obrigada.